Fala, minha gente! Como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e hoje a gente vai de mais um episódio aí do Descomplica, falando do artista Maurits Cornelis Escher, conhecido mais como MC Escher, um artista holandês que nasceu no ano de 1898 e morreu em 1972, e eu costumo chamá-lo de o cara de humanas que impressionou a galera de exatas. A gente de humanas está sempre sendo zoado aí pelas outras áreas, mas o Escher fez o pessoal de exatas realmente ficar de queixo caído. O Escher é um artista que eu considero muito único e singular. A obra que eu quero avaliar, analisar dele se chama Relativity, ou Relatividade. Foi feita em 1953 e é uma das imagens, acho que mais icônicas e estranhas, e desde a primeira vez que eu a vi, eu não me lembro quando eu vi, parece que ela sempre existiu no meu inconsciente de tão forte que é essa imagem. Desde a primeira vez que você vê, parece que tudo que se relaciona a ela acaba trazendo de volta aquela memória, e é aquele tipo de imagem que eu não, é parecido um pouco até com a onda do Hokusai que eu estava falando. Eu não lembro a primeira vez que eu vi essa imagem, mas eu me lembro que ela foi muito marcante desde a primeira vez e faz muito tempo, porque ela está em muitos lugares. Se você não viu essa imagem de verdade, se você nunca parou para olhar para essa imagem, se é a primeira vez que vocês estão olhando para essa imagem, provavelmente, eu arrisco dizer, que vocês já viram alguma brincadeira, alguma homenagem, alguma citação, alguma referência a essa imagem. Em algum filme, videogame, anime, quadrinho, o que for. Então é um artista muito relevante e muito único, e diferente de outros artistas, eu não consigo só falar dessa obra dele, eu vou precisar falar da carreira dele, do desenvolvimento dele, porque só assim que a gente entende como ele chegou nesse conceito e o que envolve esse tipo de trabalho. De novo, lembrando, eu sou um artista, não sou um historiador, e sempre estudei história da arte, sempre fui muito curioso, adoro história também, mas mais ainda adoro história da arte. E a minha curiosidade, a minha vontade de aprender estava no intuito de absorver mais conhecimento para o meu próprio trabalho. Então eu sempre tive esse ímpeto de querer decifrar e conhecer os mínimos detalhes dos trabalhos dos artistas que eu admiro, com o intuito de absorver algo para mim, para o meu próprio trabalho. Tá? Então, para falar do Escher, eu preparei aqui, ó, para vocês. Vou deixar assim para ficar mais bonitinho. Uma sequência de imagens que vai me ajudar a contar a história dele. Porque esse é o Escher, Escher, pintando o que parece ser um mural aí, alguma coisa com um desenho já no auge aí da carreira dele. Mas a gente vai falar, na verdade, começar pelo Baby Escher, ou pelo menos pelo Escher jovenzinho. No início da sua carreira, né, ele teve formação em artes gráficas e escolheu ser gravurista. Gravura foi a mídia que ele abraçou por toda a vida. Ele estudou todas as técnicas de gravura que vocês podem imaginar, e ele, acredito, virou mestre em todas as técnicas. O cara era inteligente, caprichoso, num nível que poucos artistas talvez tenham chegado. Vale lembrar que a família dele tinha muito dinheiro, era abonada, e não se incomodavam de pagar as contas dele, porém tinham um certo receio quanto ao futuro do Pimpolho, e
talvez vergonha de ter um filho vagabundo que não fazia nada, não sei, mas de qualquer forma, como ele não mostrava interesse nem aptidão para nada, eles mandaram ele para a escola de artes e ofícios, com o intuito, a esperança, talvez, de que ele se tornasse um arquiteto. Esse era o sonho dos pais. Mas na escola, ele, através da influência de um professor, que era artista gráfico, foi enveredando para as artes gráficas também, o que não foi a alegria dos pais, porém eles estavam lá, tá feliz, vai aí, meu filho. Ele estudou. No início da carreira, você vê que o trabalho dele ainda era bem cru. Para mim é sempre uma esperança, como artista, ver o trabalho do início da carreira de outros artistas, para saber que eles são seres humanos e tiveram toda uma evolução, como todo mundo tem que ter, então a gente fica mais animado. Mas também é incrível como já tem muito do trabalho dele maduro aqui no início, né? Falta técnica, mas já existe algo ali dele. Eu costumo dizer para os meus alunos que tem duas perguntas que o artista faz ao longo da vida. Como e o quê? Geralmente como, mas no início da carreira, quando você está se perguntando como pintar, como desenhar, como fazer uma página de quadrinho, como fazer uma gravura. Né? Quando você está adquirindo técnica, você está perguntando como. E depois você passa a perguntar o quê, que é o que eu faço com isso, o que eu pinto, o que eu desenho, o que eu escrevo, o que faz com que eu me emocione e queira colocar, sabe, no meu trabalho, o que é o meu tema principal ou do momento. Então, essa é a jornada que a gente vai acompanhar da vida do Escher. O como e o quê. O como eu já falei, foi a gravura. Foi isso que fez a cabeça dele e foi o tipo de mídia que ele abraçou e levou para o resto da vida. E quando ele se forma, ele não se forma de uma maneira a ter destaque, a ser um grande aluno que todos iam esperar que faria coisas grandiosas. Inclusive, o diretor da escola onde ele se formou escreve uma notinha dizendo que, né, de avaliação lá, quando ele se forma, que o Escher é um bom artista gráfico, mas carece de personalidade artística, que o seu trabalho é muito cerebral e não possui expressividade e nem lirismo suficiente. Que não é uma coisa muito legal de ouvir quando você está se formando e começando a vida, mas o Escher não ligava para isso. Eu não vou negar que realmente tá meio dureza aqui. Aqui já tá bem interessante, na verdade. Se ele fosse um quadrinista, quadrinho, underground, essas coisas, puta, já tá um trampo muito interessante. Mas pra época também, pro patamar que ele queria, mas não chamava a atenção das pessoas. De qualquer maneira, ele se forma e decide ir viver na Itália. Porque na Itália é onde ele encontra a inspiração para os trabalhos dele. Ele decide ser um paisagista. Então, a dedicação da vida dele, outro artista holandês, hein? O Van Gogh é um dos meus artistas favoritos, é um holandês paisagista. E Escher também. Na paisagem e na arquitetura italiana, ele, como jovem artista recém-formado, encontra a sua inspiração para produzir obras e mais obras. Mas ele nunca tem sucesso, é sempre considerado um artista marromeno. Eu acho lindíssimo isso aqui, gente, mas tá descolado do tempo. Já sei que é o Escher, eu não sei na época dele, convivendo com diversos outros gravuristas, talvez o trabalho dele ficasse como algo genérico, e daí, como o diretor lá falou, muito cerebral,
e ainda com a carência de expressividade, de lirismo e de alguma personalidade artística. Eu tenho dificuldade de concordar, eu acho muito lindo isso aqui já, mas sei lá, era outra época, assim é difícil de dizer. Mas acho que a gente pode pensar, né? Quantos artistas não fazem trabalhos assim e não fizeram e nunca tiveram a relevância do Escher? Se ele tivesse feito só trabalho assim pro resto da vida, a gente talvez não ia estar aqui falando dele, nem ia saber que ele existiu. Porém, é importante lembrar e perceber que o trabalho dele, dessa época, criou a base que depois vai aparecer tanto para arquitetura, paisagens da natureza, assim, bucólicas, vegetação, rochedos, tudo que ele faz posteriormente remete muito a esse período. Ele sempre amou o tempo que ele viveu na Itália. E foi para ele a fase mais feliz da vida dele. E nem foi a fase que ele foi famoso. Ele era desconhecido e tido como um artista medíocre. Mas mesmo assim, foi a época da vida dele que ele mais foi feliz. E aqui ele refinou o estilo dele. O estilo não, desculpa, a técnica. O como fazer, ele foi descobrindo e aperfeiçoando. As brincadeiras com a perspectiva, você vê que estavam sempre lá. A figura humana sempre raramente tem destaque no trabalho dele, ganha uma proporção pequenininha, numa escala pequenininha, está sempre a câmera afastada. E eu acho incrível, olha essa arte, mas mesmo assim não chegava a impressionar tantas pessoas da época. Mas eu teria isso aqui na parede do meu quarto, fácil. Bom, ele fica na Itália, é o momento, a época mais feliz da vida dele, trabalhando lá, desenvolvendo a técnica, produzindo incansavelmente. Porém, em algum momento ali, na Itália, acontece a ascensão do fascismo, Mussolini, etc. E é um momento tenebroso, tanto na história do mundo quanto na história da Itália. E quando o filho do Escher, que ele já estava casado, tinha um filho, chega com o uniforme do partido fascista e é obrigado a marchar e fazer saudação fascista na escola, ele decide que ele não quer que o filho dele viva lá e nem ele queria viver lá e absorver esse tipo de cultura, ele vai embora da Itália. O problema é que ele vai viver na Suíça. É que a paisagem do lugar onde ele vivia era a maior fonte de inspiração. Ele só conseguia desenhar e pintar de observação. Mais uma característica aí que relaciona ele ao Van Gogh. Uma coisa com a observação. Ele não ficava tentando inventar, criar os desenhos. Ele gostava de estar num lugar onde ele pudesse sair, desenhar o que ele está vendo e transformar numa gravura. E quando ele vai para a Suíça, ele passei aqui, o período ele bloqueia, ele entra num bloqueio e a única gravura que ele consegue produzir é essa, no meio da neve, que ele acha horrível e ele chega a dizer que se for para fazer esse tipo de trabalho ele prefere parar de desenhar, que ele acha sem graça, acha sem vida e reflete um pouco do que ele estava sentindo também, tanto com o que estava acontecendo no mundo quanto com a paisagem em volta, que ele detestava o frio, detestava a neve, detestava tudo. Então ele queria ficar no sol, na paisagem, na arquitetura italiana e tudo mais, mas também ele não podia mais ficar lá. Entrou em conflito, bloqueou o rapaz. Quando bloqueado, ele decide viajar e ele se depara, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que ele olha profundamente para o tema, com a arte islâmica,
vale fazer um adendo aqui, arte islâmica. O Islã não permite que os artistas representem figuras humanas ou seres vivos. Parece que animais também não. É considerado idolatria para a crença islâmica. Então, isso fez com que os artistas desenvolvessem uma arte abstrata, baseada no máximo em algumas plantas, tá vendo? Você vê aqui alguns ramos de plantas e folhas e muita caligrafia, além de formas geométricas e padrões geométricos. Isso aqui é caligrafia. É lindo, é lindo. É um tipo de arte, é um segmento artístico que vale muito a pena conhecer. Vocês vão ver coisas lindas ali. O Islã também prega muito o aperfeiçoamento do intelecto e eles dão muito valor para os estudos de matemática, da área de exatas. Então, essa combinação entre geometria, matemática, arte abstrata, fez com que surgisse essa expressão artística linda. E, inclusive, a gente fala arabesco, né? Isso aqui são arabescos. Você fala, coloca uns arabescos ali. É meio isso aqui, ó. São esses raminhos aqui, certo? Detalhes árabes. Olha isso. Isso aqui é uma fachada de uma mesquita. É incrível, gente. Eu aconselho muito a pesquisar a respeito, se vocês gostam de arte abstrata ou de padrões e tudo mais, as cores, é tudo muito lindo mesmo. Porém, não foi isso que o Escher viu. Ele viajou, como está escrito aqui, para Espanha e ele foi para o Palácio de Alhambra, em Granada, que é um palácio construído na época da ocupação moura na Espanha. Então ele é todo decorado com temas árabes, como essa parede de azulejo aí com padrões árabes. O Escher encontra na arte islâmica a inspiração que ele tinha perdido. E ele se apaixona e, segundo consta, isso aqui é o sketch dele, ó, do sketchbook dele. Ele passa dias copiando compulsivamente as formas geométricas, tentando entender a estrutura. Aqui ele ainda está copiando de forma bem intuitiva. Daí, ó, tá vendo? Ele começa a letrinha dele aqui, ó, 36. Ainda com umas estruturas bem, né? Ele usa um caderno, parece que já é quadriculado o caderninho dele, e ele, de forma intuitiva, vai capturando essas imagens e ele está obcecado com essas formas. Isso mexe muito com a cabeça dele, só que ele não sabe de onde vem a força que ele está vendo. O que é isso que ele está vendo que está deixando ele obcecado assim? Parece que ele encontra esses... São os principais motivos geométricos lá de mosaico, né? Que, na verdade, tem um nome específico, que é são os tesselados. Tessellations. Se vocês procurarem aí no YouTube, tem inclusive alguns tutoriais bem legais de tessellations. Os tesselados, que ele tanto fica impressionado, ele começa a estudar e mostrar, e quando ele encontra com o irmão, que é geólogo, o irmão fala para ele estudar a divisão regular dos planos, que era um assunto que estava sendo tratado pela cristalografia. Olha onde eu fui chegar, gente. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesses termos e pesquisar algo assim. Cristalografia, ao que tudo indica, é a ciência que estuda os cristais, porém que estuda também a forma como as moléculas se agrupam nos objetos sólidos. Então,
algo bem mais profundo e matemático. Eu só peguei algumas pranchas de cristalografia aqui para vocês verem. Eu não faço ideia do que é isso, tá? Eu não entendo disso. E daí quando eu vi essa prancha eu me senti tão burro que eu simplesmente parei de ver o que era cristalografia e fui adiante na história do Escher. Então eu deixo aí para vocês, quem quiser se aprofundar, vocês podem procurar, fiquem à vontade. Porém, isso aqui também são páginas que eu consegui aí na internet do sketchbook do Escher. Estamos aqui invadindo a privacidade do cara. Quando ele encontra esses estudos de divisão regular dos planos e estudos a respeito dos tesselados, ele começa a não só copiar, mas estudar e entender a estrutura e os princípios matemáticos que estão por trás destas formas. É através desses pontinhos, dessas marcações e dessas linhas gerais que ele passa a entender o matrix mesmo dos tesselados e daquela arte. Porém, qual que é a diferença? Que ele até manifesta depois em uma carta. Que a arte islâmica, a ausência de figuras humanas e animais faz com que as pessoas deem pouca importância, pelo menos nós ocidentais, não fica tão relevante para as pessoas. As formas abstratas são lindas, mas ele sentia que precisava ir além para comunicar. Então ele decide transformar essas formas abstratas em elementos figurativos. Depois que ele compreende a estrutura toda, ele chega nesses primeiros trabalhos, que aqui são aquarelas que ele fazia apenas para ele mesmo entender e se divertir. Ele dizia que era um vício que ele tinha, ficar fazendo esses tesselados. E não era... Não estava nem de perto ainda cogitado usar isso no trabalho pessoal dele, gente. Ele ainda continuava investindo na carreira de gravurista paisagista. Com aquelas paisagens estilo da Itália lá, que são super bonitas mesmo. Como eu falei, eu acho super lindo aquilo que ele já estava fazendo. Mas quando ele começa a fazer esses tesselados, é aquele hobby que ele vai fazendo tanto, que uma hora ele uma hora a coisa mexe com ele. Então, quando ele começa a fazer esses tesselados, mexe com ele que eu digo, né? Uma hora ele não consegue mais só ficar fazendo para ele precisa expandir aquilo. Então, quando ele chega nesse ponto dos tesselados, olha isso que legal. Ele se depara realmente com esse aspecto, com essa linha artística, aí, com essas possibilidades artísticas, na verdade, que ele não fazia ideia que existiam. E isso torna ele alguém munido agora de uma ferramenta que ele desconhecia existir, né? Então ele estava ali de novo no como fazer isso, como é que eu faço isso, quando ele descobre como, daí ele vai no o que eu faço com isso, e daí é que ele brilha. Eu vou fazer rapidamente aqui, gente, rapidamente mesmo. Eu fiz um tesseladinho só para o mais básico de todos. Quer ver? Eu fiz um aqui, ó, com um desenho. Eu peguei o princípio, ó, e brinquei. Foi bem rápido mesmo e bem bobinho, mas eu me diverti bastante. Esse é o mais básico, que é que a forma se repete. Existem desdobramentos disso que tornam muito mais interessantes, com desenhos diferentes intercalando. Eu vou aprender a fazer isso ainda, só de raiva. Mas eu vou passar para vocês rapidamente aqui o princípio. Qual que é o princípio do tesselado? Sem demorar demais. Então você começa com um quadrado, certo? Daí preenche o quadrado e recorta em dois lados. Você faz um recorte. Vou fazer aqui primeiro, ó.
Daí você pega isso que você desenhou e move. Isso que o pessoal faz com um pedaço com papel, tá? Ó, tem que ser exatamente do outro lado, encostar direitinho aqui. Pronto. Daí você pega desse lado aqui e faz um outro elemento. Ó. É importante que ele não encoste. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, tá, gente? Quer dizer, eu sei mais ou menos, eu estou pensando aqui. Acho que dá até pra pegar isso aqui também. Ah não, melhor não. Bom. Vou fazer só assim. Pra virar tipo umas patinhas ali, tá vendo? Vai virar um bicho bizarro, então. Beleza. Então isso aqui é a base do Tessellation. Depois que você fez isso, duplica a imagem. Vou pegar aqui um... Eu gosto dessa mistura de marrom com amarelo. Então, agora eu tenho duas, certo? Eu encaixo uma na outra. Agora eu posso fazer uma brincadeira que o Escher fazia. Que é fazer um contraste, por exemplo. Parecido com aquele que eu fiz. Sei lá, um bicho esquisito. E aqui eu posso fazer, ó, uma expressão oposta. Isso Escher fazia muito. Ele colocava expressões opostas. Então é um bicho meio escamoso. Beleza. Bobinho, só pra ver. Nem sabia o que eu ia fazer direito. Só fui inventando aqui pra mostrar pra vocês. Agora o que a gente faz? Ó, você copia esse e intercala sempre o marrom, quer dizer, um de uma cor com o de outra, certo? Para não... Tá, não vou tentar fazer perfeito, porque senão eu vou demorar aqui e a ideia não é... Depois que eu aprender direito a fazer isso, eu faço até um tutorial, se vocês quiserem. Para quem faz padrão, deve ser muito da hora. Para quem faz padrão, acho que vocês já até sabem disso aí. É que para mim é novidade, eu tô empolgado, mas eu imagino que quem já trampa com isso já conhece. Ó, daí basicamente o que você faz é ir encaixando, e daí o que acontece? O negativo de uma forma vira o positivo da outra.
eles encaixam perfeitamente. Falei, gente, eu vou aprender a fazer o tessellation, um tessellation bonitinho, com 2 ou 3 desenhos diferentes intercalados e vou usar na minha HQ, lá na abertura do Kung Fu Gundam. Me aguardem aí. Quero usar na guarda do livro, assim vai ficar bem padrãozinho, old school. Tá, cadê? Um quebra-cabeça aqui, ó. Vou encaixar aqui. E tá aí, ó. Consegui montar. Ficou meio porco. Ficou com uns vãozinhos ali de branco. Dá até se quiser dar um migué aqui, ó. Dá pra jogar um amarelinho ali no fundo, só pra tirar esses brancos. Pronto, agora parece que tá perfeito. Mas vocês viram? Não é isso. Isso aqui é o mais simples que tem. Existem formas mais complexas, mais interessantes. Mas basicamente vocês viram como cria uma estrutura geométrica com as diagonais, com a repetição, com o negativo e com o positivo. Muito interessante, né? Beleza. Eu não sei fazer isso aqui direito, não vou ficar falando muito, mas um dia eu vou aprender ainda e vocês vão ter orgulho de mim. Tá, então, o Escher começa com os tesselados. E daí ele vira o Escher. Ele começa a virar o Escher que a gente conhece. Quando ele faz pela primeira vez, não pela primeira, porque ele testa antes, mas quando ele faz a obra O Dia e a Noite, que é essa obra aqui, que é quando ele pega e une a gravura de paisagem que ele vinha se dedicando aí, ele estava aqui com 50 anos de idade praticamente, que ele vinha se dedicando a vida toda, com os estudos de tecelado e as ideias que ele tinha, os contrastes entre dia e noite, bem e mal, longe e perto, tudo que era contraste atraía o Escher nesse sentido. Então, com o dia e noite, chama dia e noite, eu me lembro também, não, é engraçado, gente, eu não sei como é que é a memória de vocês, mas eu tenho muito forte na minha mente, na minha lembrança, diversos trabalhos do Escher, mesmo quando eu não sabia que o Escher era o Escher. Eu não sabia que era o mesmo artista. Sabe quando você vê uma coisa e fala, ah, que legal, daí você vê outra, ah, que legal, daí um dia você descobre que todos aqueles desenhos muito loucos que encaixavam uma coisa na outra, que distorcia, eram na verdade do mesmo cara. Então esse dia à noite eu acho muito da hora isso, cara. Porque ó, os patinhos brancos que vão sobrevoando a área noturna, daí você tem a mesma cidade aqui, né? Numa cena diurna, e daí aqui com as luzinhas acesas, e daí os bichinhos pretos voando no dia, os bichinhos brancos voando à noite. Aqui o Escher virou o Escher mesmo. Daqui pra frente, o trabalho dele começa a ganhar proporções e fama que ele nunca tinha conhecido antes. Porque é um trabalho popular. As pessoas... Os amigos artistas dele mesmo nem deram muita bola no começo, na verdade. Parece que quando ele mostra, ele fica meio chateado que todo mundo, ah, legal, mas sei lá. Só que quando começa a ir pra galeria, o professor dele também, que foi o primeiro professor dele
Não o cara que escreveu a notinha falando que ele era medíocre, mas o professor mesmo que incentivou ele a virar um artista plástico, um artista gráfico. Se chamava Mesquita. Para quem o Escher tinha muito carinho, inclusive. Incentiva e ele vai e mergulha fundo nisso. Daí, o curioso é o artista que só conseguia trabalhar de observação começa a virar um artista que trabalha de criação. Porque é lógico que ele pode usar um objeto ou outro, mas o que ele quer aqui agora é brincar com a distorção da forma, com o estranhamento. Essa imagem também é super conhecida e já vi referências inúmeras sobre ela. Esse é um casal, quando ele estava meio em crise com a esposa, ele faz isso aí. E aí ele com a mulher. Você vê que os dois estão entrelaçados, né? Eles são a mesma fatia ali, flutuando no universo de esferas. Mas eles estão meio tristes. Então, nesse ponto para frente, o Escher encontra a voz dele. Por exemplo, qual que é o contraste aqui? O bidimensional com o tridimensional. Você vê que os lagartinhos eles viram 3D, caminham por entre objetos tridimensionais, depois eles entram no bidimensional de novo, nos tesselados ali. Se vocês já viram alguma coisa parecida com isso, provavelmente é uma outra ilustra do Escher que eu não coloquei aqui, porque ele produziu muito. E talvez vocês já estejam agora sentindo, para quem não conhece o Escher, que vocês já conhecem o Escher, por verdade. Essa imagem também é muito famosa. Essa aqui é muito legal também, que se chama o pessimista e o otimista. E daí a ideia é que quando eles são um padrão tesselado, você não consegue ver você não consegue ver os dois ao mesmo tempo, na verdade. Aqui, ó, ou você vê o pessimista, que é a figura escura ranzinza, ou você vê o otimista, que é o cara mais feliz e gente boa aí. Mas quando eles estão tesselados, repara, você só consegue ver um, você não consegue ver os dois. Eles só passam a ser vistos ao mesmo tempo quando eles estão aqui mais tridimensionais. Aqui também, ó, bidimensional com tridimensional, tá vendo? Vira um tema recorrente do trabalho dele. Esse sucesso que o Escher vive faz com que, aqui também, ó, tá vendo? Pega a imagem, né, da árvore num reflexo, você sente que é uma superfície líquida, e daí ele também cria essas distorções geométricas super interessantes, super bonitas. Também aqui, ó, uma distorção meio de lente, né? E aqui. Então, vocês viram de novo, ó, isso aqui, ele já não tá, faz tempo que ele já foi embora da Itália, mas ainda assim a arquitetura, a vibe é da Itália. Ele carrega os sketches dele e tudo que ele viveu na Itália vai influenciar a obra dele pro resto da vida. Quando ele chega nesse ponto de sucesso, em Amsterdã é organizada a primeira exposição, grande exposição do trabalho dele, num museu onde estava rolando também uma conferência de matemática internacional. E, olha aqui ele brincando com a perspectiva, com pontos de vista diferentes. As cores dele são bem interessantes também, tem várias coisas com cor, vocês podem procurar depois. E nessa exposição no museu que ocorre junto com a convenção lá dos matemáticos, é onde ele expõe a obra que eu vou agora analisar um pouco mais antes de voltar a falar da vida dele, que é o Relativity. Então, o que a gente tem nessa obra em particular? Né? Vocês viram agora o rolê que a gente deu para chegar até aqui. Né? Nessa obra, ele explora basicamente
diferentes pontos de perspectiva com diferentes pontos de gravidade. Então ele tem basicamente aqui 3 pontos de perspectiva e 3 pontos de gravidade diferentes, onde a gravidade ocorre simultaneamente, né, em 3 eixos diferentes. Por exemplo, eu até marquei aqui, ó, a perspectiva, como é que ela está? A gente tem um ponto de fuga, que vai nesse sentido. Tá vendo? O ponto de fuga está aqui em cima. Então repare que essas linhas verdes, elas estão apontando para o ponto de fuga lá de cima. Tá vendo que faz esse leque de distorção, de grid? O segundo ponto de fuga está nesse sentido aqui, é o azul. Então o ponto de fuga está longe aqui e as linhas de distorção vêm nesse sentido. Se vocês olharem na escada, pelo degrau, vocês conseguem achar os 3 pontos de fuga. Que cada degrau, ou nas linhas principais aqui, né? E o terceiro ponto de fuga é esse vermelho, que está vindo nessa direção. Então esses 3 pontos de fuga, eles criam o grid que o Escher vai trabalhar. Não é nada tão novo, não é novo na verdade isso. O que é novo nesse trabalho é a simultaneidade dos pontos de gravidade que ele trabalha. Por quê? A gente tem 3 pontos que seguem os 3 pontos de fuga. Então a gente tem essa linha de gravidade. Então, ó, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse também. Eles estão no primeiro ponto de gravidade. Tá vendo? Aqui a gravidade funciona e cola eles no chão nesse sentido. O segundo ponto de gravidade é esse. Daí quem são os caras que estão no segundo ponto de gravidade? Vamos pegar um outro aqui. O número 2. Esse aqui. Quem que está no número 2? Esse cara. Esse. Aqui está muito legal porque tem na mesma escada tem um cara descendo numa gravidade e o outro andando na outra gravidade, né? Esse quem mais? São esses, na verdade, que estão nesse ponto de gravidade. E um terceiro ponto de gravidade, vou pegar aqui um azul, que é esse aqui, ó. Certo? O número 3. Então, ó, esse cara, esse casal, essa pessoa aqui, eles estão na terceira onda de gravidade. Então, se um dia vocês quiserem fazer um trabalho que brinca um pouco com essa coisa do Escher, com essa sensação esquisita que o Escher cria, uma delas, porque ele tem várias formas de criar esse tipo de brincadeira, mas nesse do Relativity em particular, tentem criar um grid que comporte a representação de mais de um ponto de gravidade, como se existisse simultaneamente na mesma imagem 3 pontos diferentes ou mais de gravidade. Tem que tomar cuidado para não ficar confuso, né? Eu acho que o Escher, o que ele faz muito bem é equilibrar as ideias complexas dele com uma forma de representação simples, né? Você vê que ele não tenta dar muita personalidade para os personagens, ele só quer os personagens são os bonecos que estão ali só para mostrar que a gravidade está atuando de maneiras diferentes. Então, ó, de novo, cada ponto de fuga está trazendo, ó, esse ponto de fuga cria uma linha de gravidade, esse cria outra e o azul cria outra. E os 3 simultaneamente constroem essa sensação bizarra, porém encantadora de perspectiva ou de uma cena
maluca, como eu falei, ele foi considerado surrealista, ele foi considerado drogado, coitado, nem o máximo que ele fazia era fumar um cigarrinho lá, não era nem um baseado que ele fumava. É, a galera psicodélica achava que ele era loucão, tomava ácido. E na verdade ele estava brincando com conceitos matemáticos, com abstrações e ideias da cabeça dele, sem nenhum aditivo extra. Vale lembrar também a questão da técnica, a gente já mostrou de onde veio, né? A técnica que ele usa nesse trabalho é uma lito, então isso é uma gravura feita numa placa de pedra, não é cavado na pedra, né? Com lápis engordurado lá que eles usam, é a técnica semelhante do que o Muxa usava. E não tem uma paleta de cor, tá numa chave média, com bastante contraste, um contraste de chiaro escuro ali, um princípio meio renascentista quase. E a arquitetura, e algumas partes lembram essas colunas aqui, ó, essa coluna, esses arcos por cima da porta, algumas coisas lembram aquela paisagem italiana que a gente falou que foi fonte de inspiração para ele, certo? As sacadinhas aqui e tudo mais. O curioso desse trabalho, relatividade, é que um matemático naquela conferência de matemática que estava rolando em Amsterdã, no museu onde o Escher expôs, diversos matemáticos, na verdade, já eram meio fãs do trabalho dele, mas não conheciam, já tinham visto alguma coisa, porque ele estava começando a ficar famoso. Mas na hora que eles dão de cara com a exposição e com os trabalhos dele, explode a cabeça dos caras. E é aí que eu falei que o Escher é o cara de humanas que deixou a galera de exatas impressionada, né? Porque ele realmente conseguiu fazer com que esses matemáticos parassem e começassem a perceber a maneira com que ele abordava vários princípios, só que, como eu disse, de forma elegante, de forma acessível a leigos, porque a gente percebe algo, a gente começa a decifrar até alguns princípios, e virou o artista favorito dos matemáticos, da comunidade científica ali onde rolavam os matemáticos. Um cara em particular, muitos matemáticos passaram a se corresponder por carta com o Escher. E o Escher também passou a ler mais artigos matemáticos, eles começaram a trocar mais, ele criou um grupo de amigos, ele fez um networking lá. E um deles, que ficou muito impressionado com esta obra aqui, com o Relativity, é o Sir Roger Penrose. Ele trabalhou inclusive com diversos físicos e astrofísicos de hoje em dia. Até o Stephen Hawking ele colaborou para os estudos do Hawking a respeito do buraco negro. E é um matemático, esse Roger Penrose, muito relevante e importante aí para a história também. E ele, quando viu esse trabalho do Escher, ele explodiu a cabeça dele. Ele foi para casa e o pai dele também era matemático e ele começou a, a, a ter insights a partir do momento. Então, nesse ponto, é o Escher, que não era matemático, não era formado nem nada, influenciando fortemente quem estava na elite ali dos princípios matemáticos, do desenvolvimento da matemática. E o Penrose criou, a partir da inspiração que ele viu no trabalho do Escher,
o que eles passaram a chamar de objetos impossíveis. Objetos impossíveis. Então ele viu no trabalho do Escher e uma possibilidade de explicar matematicamente objetos que são impossíveis de existir. Eu vi esta obra, esse triângulo em particular, ele chama inclusive Triângulo de Penrose. Porém, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, mas um artista chamado Oscar Ritterswart, em 1934, parece que ele já tinha desenhado um triângulo semelhante, mas ele desenhou como uma exploração de brincadeiras de ilusão de ótica, e o Penrose ele criou através de princípios matemáticos, não necessariamente ele viu o trabalho de um para o outro, o que influenciou ele foi mesmo o trabalho do Escher, tanto é que o triângulo ganhou o nome de Triângulo de Penrose, e o pai dele criou o... Agora eu... O pai dele, eu vou passando rapidinho aqui até chegar lá. O pai dele criou também depois do Triângulo de Penrose, vamos lá, estamos chegando. Aqui, a escada de Penrose, que é uma escada infinita. Esses dois trabalhos chegaram na mão do Escher, esses dois estudos de matemática, e fez com que o Escher desse mais um salto criativo ainda e chegasse nessas obras, né? Essa, na verdade, que é super famosa, gente, que é essa escada que está sempre subindo. Ela sempre sobe, ou ela sempre desce. Ela se junta nela mesma e você perde a noção do que está no alto, do que está embaixo. Eu me lembro muito dessa imagem. De novo, por isso que eu falei. Tinham várias imagens que eu achava mágicas, que eu vi em print, em revista, alguma coisa, que em alguma propaganda, em algum quadrinho, que depois eu fui descobrindo que eram todas do Escher. Então essa, eu acredito que talvez vocês já tenham visto, que a água cai e você não sabe se ela está subindo, se ela está descendo. Essa obra, o Escher falou com as palavras dele que ele se inspirou no Triângulo de Penrose. E esta obra aqui, da escada com os mongezinhos, também é, de novo, ó, influência italiana na arquitetura. Então a Itália nunca deixou o coração dele. Também ele dedicou, inclusive, ao Penrose por ter criado esse conceito da escada infinita. Então aqui a gente tem essa percepção de que o Escher influenciou e foi influenciado por esses matemáticos. Por isso que eu digo, olha o caminho que fez com que ele chegasse no trabalho dele, como foi um caminho muito único também, né? O curioso aqui, que eu vou dizer para fazer uma análise, um finalzinho de análise nessa obra, antes de concluir, é que depois que eu li tudo isso e passei a olhar, o que ficou meio claro para mim é que o triângulo do Penrose o triângulo do Penrose, se a gente colocar aqui com menos opacidade e rotacioná-lo, ó,
que é curioso nisso? Calma aí. Já estava aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha a estrutura da distorção das escadas, como ela alinha perfeitamente com a distorção do triângulo. Só que o que eu estou contando para vocês é que o cara que criou esse triângulo depois de ver o trabalho do Escher. E daí o Escher foi fazer uma obra inspirada nesse triângulo, mas ele já tinha usado os princípios do triângulo, ele já tinha chegado lá sem saber. Então o trabalho do matemático, do Sir Roger Penrose, como eu falei, o Escher agradeceu imensamente o cara, dedicou obra a ele, colocou. Então, assim, não é que o cara foi lá e falou, fui eu que inventei aí e tal. Tipo, o crédito é dado ao Penrose por ter criado esse triângulo. Porém, ele tirou a ideia de uma obra do Escher. E quando eu percebi isso depois, eu fiquei olhando e falei, cara, mas parece que o triângulo está ali. Então a estrutura da composição, sempre que eu falo da estrutura da composição, a estrutura da composição dessa obra do Escher é o triângulo de Penrose, só que ele usou antes do triângulo existir. Vai entender, mais uma camada aí de maluquice. Mas é interessante isso, não é? Agora vocês já tinham percebido, agora vocês viram que é perfeito, né, esse triângulo para a estrutura. E para fechar a nossa análise, vale também lembrar da influência que o Escher deixou. Rapidamente, eu achei alguns exemplos, eu não, é infinito. Tudo que se você procurar, você acha muito mais. Mas eu deixei alguns exemplos aqui de quadrinhos. Ó. Então esse aqui é, por exemplo, no quadrinho do Berserk, que é um mangá que eu curto muito. Tem aqui são os Godheads, que são umas criaturas meio demoníacas ou deidades, não se explica direito ali, não sabe se tem nem muita diferença entre uma coisa e outra. E eles vivem num lugar onde a gravidade é toda zoada, numa dimensão onde tem vários pontos de gravidade. Então, aí você já vê nitidamente uma referência ao trabalho do Escher. O Labirinto, com o David Bowie, um filme dos anos 80, também tem uma cena muito legal, procurem lá depois, Labirinto, David Bowie e Escher, que ele canta e dança, e tem uma menina lá que ele está perseguindo, e eles andam em escadas diferentes, também fica bem legal. Os Simpsons, obviamente, já brincaram e já fizeram uma das aberturas dos Simpsons da galera indo pro sofá com uma estrutura do Escher. Esse filme que eu nunca assisti, mas eu achei quando eu estava procurando no Google, A Noite no Museu, também referência ao Escher. Inception é também uma referência, principalmente na questão dos vários pontos de gravidade ali distribuídos entre a cena. Não é literalmente uma releitura, mas é inegável a relação. Eu me lembrei de um depois, quando eu estava fazendo um vídeo, que é do Harry Potter. Se eu não me engano, eles têm uma biblioteca, ou é na escola, em Hogwarts lá. Eu acho que tem uma coisa das escadas que ficam mudando de lugar e uma cena, uma hora que mostra isso acontecendo, que também lembra muito o Escher. Inevitável a comparação. E, por último, mas não menos importante, o Relativity também esteve numa capa do Pink Floyd e depois muitas outras bandas de rock. Olha, aqui ele pegou um Art Nouveau ainda, hein? Eles pegaram. Também usaram imagens do Escher, o que fez com que o trabalho dele se tornasse muito popular.
Parece que o Escher, eu só sinto que ele não é tão famoso na história da arte, assim, ele é citado meio passando rápido, mas entre comunidade científica e entre as pessoas comuns que ouvem Pink Floyd, que vão trabalhar, tipo meus tios, minhas tias, minha mãe, sabe? Galera normal, que não é anormal igual a gente. Convive e adora o trabalho do Escher. E compra, nem sabe por que, compra print e põe na parede, sabe? Eu via na casa de tio meu, em sala de espera de dentista. Você vira e mexe, quando você menos espera, tem um Escher ali num canto ali, que alguém comprou porque achou divertido alguma brincadeira da ilusão de ótica que ele usava. Então isso fez com que o trabalho dele ficasse muito popular entre as pessoas e atemporal e relevante, porque você vê que continua influenciando, né, desde filme, game, tudo mais. Então, gente, é isso. Vou deixar aqui para vocês olharem mais um pouquinho agora, depois de ter falado tudo isso. Pesquisem a respeito do Escher. Uma mistura boa do Escher é que a ciência e a arte, quando dão as mãos, sempre sai coisa legal, assim, sabe? Tipo, dá muitos frutos. Ciência e arte. Pensem nisso. E deem uma pesquisada. Eu vou tentar pôr uns documentários, umas coisas nos links aqui embaixo para vocês poderem assistir, mas eu só arranhei a casquinha. O Escher produziu muito, tem muita coisa interessante, tem muita coisa desafiadora, que desafia a nossa percepção, que faz com que a gente fique refletindo. Ele brinca com muitos contrastes, com questões também até meio existenciais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que eu aprendi muito, foi um desafio mesmo conseguir entrar aí na essência do trabalho do Escher, senti que aprendi várias coisas e que vou até carregar comigo agora, e até comprei o desafio de fazer um tecelado. Então é isso, vou encerrar por aqui, espero que tenha ajudado mesmo. Quem puder, de novo, compartilhar, curtir e ajudar o vídeo a chegar mais longe aí, tanto com compartilhamento, quanto deixando um comentário, alguma coisa. O algoritmo sempre empurra o vídeo mais para longe. E eu agradeço. Vamos que vamos então. Em breve tem mais. Quem quiser deixar recomendação de artistas, eu estou sempre para eu fazer Descomplica no futuro. Eu estou anotando tudo e já tenho uma fila aí na minha cabeça que eu vou ficar fazendo nos próximos vídeos, mas estou sempre sendo lembrado de artistas e obras incríveis que eu podia falar por vocês através dos comentários. Eu agradeço também essa força. Certo, minha gente? Então vamos que vamos. Continuem estudando e analisando. Aprendam a ler as imagens. Toda grande obra de arte tem também uma grande história por trás dela. Tá certo? Um abração para todos. Valeu, falou, até mais aí. Valeu!